Vamos lá. Olá, pessoal. Bom dia a todas e todos. Hoje é dia 14 de agosto de 2025. São 11 horas e 6 minutos na capital federal do Brasil. Hoje, pela primeira vez, eu em Suzuki, aqui efetivamente na capital federal do Brasil, e que a gente vai ter mais um encontro aqui do Tech Brasil Advocates, né? E hoje nós temos dois convidados mais que especiais para a gente falar sobre esse universo de ODS, né? Nós temos aqui o Lavito Bacarissa, secretário executivo da Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, conhecido como CNODS, que é vinculado à Secretaria-Geral da Presidência da República. E também temos a Sandra Sena, que é representante do Movimento Nacional ODS e coordenadora e representante na mesa diretora, aliás, representante do Movimento Nacional ODS na mesa diretora da CNODS, né? E a Sandra também, que atua muito, né, firmemente ali no estado de Sergipe, né? E a questão, né, o que a gente tem hoje aqui, nós temos a oportunidade muito grande de conhecer um pouco mais das iniciativas e organizações pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, e a ideia aqui, né, como em outros encontros que nós temos no TBA, nós podemos explorar, né, interações, ações conjuntas com outros atores do ecossistema de inovação, políticas públicas em múltiplos segmentos, e aqui principalmente no contexto da Agenda 2030, né? Aqui em termos, né, de a gente fazer uma organização das atividades, eu combinei já, né, com o Lavito, que vai ter 20 minutos iniciais para a gente fazer um panorama geral, né, sobre os movimentos e organizações pelos ODS no Brasil, iniciativas muito interessantes também envolvendo municípios, e depois Sandra Sena vem, né, falando da participação, né, como nós, participação cidadã, podemos fazer parte disso tudo também, lembrando que temos vários outros movimentos também, mas, né, o Movimento Nacional ODS é um movimento realmente bastante relevante nesse contexto. Sem mais delongas, eu vou então aqui já passar a palavra para o Lavito Bacarissa. Lavito, fica à vontade então para fazer uso da palavra. Tá, muito obrigado, hein, mais uma vez pela oportunidade, né? Cumprimentar aqui um bom dia a todas as senhoras e todos os senhores também. Muito obrigado pela oportunidade e disponibilidade de estar aqui. Fazer uma saudação especial à minha querida Sandra Sena, parceira de toda hora aqui da Comissão Nacional dos ODS. Bom, vamos lá que o tempo é curto, então, né? Falar um pouquinho para vocês desse novo momento da governança da Agenda 2030 no Brasil. Como vocês sabem, o Brasil é um país que protagoniza, né, as discussões no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável. Né? Acho que todo mundo lembra aqui da Rio 92, depois a Rio +20. Né? O Brasil vem pautando a questão do desenvolvimento sustentável no mundo. A gente teve também, no início, né, dos primeiros governos do presidente Lula, a gente teve, vocês devem lembrar também, os ODMs, né, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e ali várias das políticas públicas, né, executadas naquele período de governo do presidente Lula atenderam, estavam direcionadas aos ODMs, né? Isso foi exemplar, né? O Brasil foi exemplar nesse sentido para o mundo todo, e aí a gente vai chegar em 2015 para atualizar essa agenda dos ODMs, né, e tentar consolidar em um único documento, né, as discussões sobre desenvolvimento sustentável. Bom, antes de falar da agenda e falar da CENOS, dizer que nós estamos aqui, em termos de estrutura, nós estamos na Secretaria-Geral da Presidência da República. Né? A Secretaria-Geral da Presidência da República ela tem como propósito específico, né, o fortalecimento da democracia participativa, ou seja, cabe à Secretaria-Geral da Presidência da República organizar os espaços de participação social no governo. Isso foi um trabalho muito grande, vamos assim dizer, né? Um esforço muito grande, né, do governo do presidente Lula, capitaneado pelo ministro Márcio Macedo, dado que esses espaços de participação social, ou seja, né, a possibilidade, né, do cidadão, das representações, dos movimentos, redes, atuarem direto, né, no governo, isso tinha sido absolutamente enfraquecido e dilacerado no período de governo anterior. Então, a Secretaria-Geral vai reorganizar esse espaço da participação social. E aí, a Comissão Nacional dos ODS,
ela está na Secretaria-Geral da Presidência da República por conta da sua natureza, né? É uma comissão de natureza paritária, ou seja, tem representações de governo e representações da sociedade civil. Eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre isso, mas antes, fazendo uma introdução, até para a gente poder nivelar, eu sei que tem pessoas aqui que conhecem a agenda com certa profundidade, alguns já ouviram falar, talvez algumas pessoas possam não conhecer a agenda. Então, é importante dizer que esse processo, né, de atualização dos ODMs e das discussões relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que ocorreram em 2015 na ONU, eu gosto de destacar o aspecto consensual desse processo. A Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é um documento consensuado por 193 nações naquele período, nas organizações das Nações Unidas. Isso é importante, sobretudo pelo contexto geopolítico que a gente vive nos dias de hoje. Por si só, isso já é uma grande vitória, eu acho que isso precisa ser enaltecido. É importante dizer também que é uma agenda calcada nos direitos humanos, né? E a gente sabe, a gente tem acompanhado o quanto que os direitos humanos têm sofrido ataques e retrocessos, né? Não só no Brasil, mas também no mundo todo. E a agenda é um instrumento que nos ajuda a defender, né, todo esse arcabouço, né, constituído no pós-guerra e que hoje sofre uma pressão e um desgaste importante. Mas quando a gente olha também para o território, a gente vai falar um pouquinho desse processo de territorialização, a Agenda 2030 ela é um excelente instrumento de planejamento municipal, de planejamento de desenvolvimento territorial, e a gente tem utilizado muito essa abordagem, sobretudo quando a gente vai no nível local conversar da agenda. Então, voltando um pouquinho, nesse 2022, a gente ganha esse terceiro mandato, o presidente Lula reassume. Em 2023, no discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Lula assume alguns compromissos, né? E um deles, isso é importante, o compromisso de avançar na implementação integral da Agenda 2030, né, de publicar o Relatório Nacional Voluntário, ou seja, trabalhar dados, né, no que diz respeito ao avanço da Agenda de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, e no caso brasileiro, a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, avançar na elaboração de um 18º ODS. Vocês todo mundo sabem, a agenda pactuada na ONU ela tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com 169 metas vinculadas a esses objetivos, e no Brasil a gente, naquele momento, veio o compromisso de um 18º para tratar da questão da igualdade étnico-racial. A partir disso, então, a partir desse compromisso assumido, nós vamos elaborar um novo decreto. Esse decreto foi elaborado em agosto e assinado ali em agosto. A partir do decreto que institui essa comissão, e uma observação que é importante dizer. Quando eu disse que os espaços de participação sociais foram degradados no período de governo anterior, essa comissão ela já existiu em 2016 e 2017, mas em 2019 ela foi extinta. Então, a gente recria, né, essa comissão em agosto. A partir desse processo de recriação, nós vamos avançar no processo de seleção pública, e aí, entrando um pouco na natureza da comissão, a gente está dizendo uma comissão de natureza paritária. Hoje, na comissão, nós temos representações de todos os ministérios do governo federal. Isso é importante porque nos ajuda a trabalhar a transversalidade da agenda, né? Muito transversal, né? Então, no esforço nosso intragovernamental, isso favorece bastante, né? A gente tem também representações dos entes subnacionais, estados e municípios, representados por consórcios estaduais e também por entidades municipalistas, como a FNP e a ABM, que compõem com a gente, e 42 representações da sociedade civil, né? Dentre elas aqui o nosso Movimento Nacional ODS, representado pela querida Sandra Sena, entidades da sociedade civil, movimentos e redes a quem a gente deve a manutenção da agenda no Brasil no momento em que o Estado se ausentou. Então, esse coletivo, formado então, a partir do novo decreto e do compromisso assumido pelo governo brasileiro, é que vai nos auxiliar a estabelecer as prioridades
da Agenda 2030. Tá? E é importante dizer que hoje a gente tem, então, uma comissão formada com 84 representações, é uma comissão enorme, um desafio enorme para o secretário da comissão conduzir esses trabalhos, né, com a nossa equipe aqui, Marina está aqui com a gente, é uma equipe relativamente pequena, mas uma equipe que trabalha arduamente para que a gente possa avançar na agenda. Então, a gente tem, em termos de estrutura, um pleno, né, que é quem delibera, né, sobre as questões relacionadas à Agenda 2030 no Brasil. Dentro dessa estrutura, temos uma mesa diretora, né, para a gente poder dar celeridade nas ações que são mais executivas, vamos assim dizer. E temos também as estruturas operacionais dessa comissão, que são as câmaras temáticas, né, que também revelam as prioridades que esse coletivo estabeleceu. Então, temos câmara temática dos trabalhos do ODS 18, para tratar da Agenda 2030 sobre a perspectiva de povos, comunidades tradicionais, afrodescendentes e povos indígenas. Câmara temática que vai tratar da questão da comunicação da agenda, isso é muito importante, a gente sabe que a agenda ela é muito difundida, né, em algumas dimensões do Estado, na academia, né, em alguns setores, mas quando a gente vai para o Brasil mais profundo, do país, é uma agenda muito desconhecida ainda, e quando a gente fala do Brasil, né, um país tão grande, com tanta peculiaridade, tanta regionalidade, a gente precisa também comunicar essa agenda de uma maneira específica, né? Não dá para fazer uma comunicação muito uniforme. Então, a gente tem esse desafio. Temos câmaras temáticas que vão tratar da questão de parcerias e meios de implementação, financiamento da agenda, né? Como que a gente consegue alavancar os investimentos para a Agenda 2030, para o desenvolvimento sustentável, e câmaras temáticas que tratam de diversidade e inclusão, e a Câmara Temática que vai tratar do processo de territorialização da agenda, que no Brasil a gente chama de territorialização, a ONU chama de localização da agenda, mas isso quer dizer o quê? Nós precisamos dar materialidade para o que está posto na agenda nos territórios, né? Isso só acontece no território, nos municípios. Então, a gente precisa quebrar um pouco essa discussão que fica mais no aspecto retórico, né, e da materialidade no território. Então, a gente tem uma Câmara temática que trata especificamente desse ponto. Bom, em termos de entregas, nesse período, e acho que a gente está fazendo 2 anos de comissão, desde da sua instalação, algumas entregas importantes que eu penso que vale a pena destacar. Um trabalho conjunto coordenado por nós aqui, junto com o Ministério de Planejamento e Orçamento, né, foi taguear todo o plano plurianual do governo federal pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso foi importante naquele momento, foi uma das primeiras entregas que a gente fez, porque a gente tinha uma carência enorme de dados em relação à Agenda 2030. Né? Em que pese a gente ter na comissão como órgãos de assessoramento técnico, IPEA, IBGE e Fiocruz, né, foram instituições que no período de governo anterior passaram por situações complicadas, então a gente não tinha dados qualificados para poder fazer a análise da agenda nessa retomada da governança. Então a gente tem esse processo do PPA como um orientador inicial, né, de como que as políticas públicas que impactam a Agenda 2030 estavam sendo, né, e seriam executadas. Então, esse é um trabalho importante. Um outro trabalho importante foi a publicação do nosso Relatório Nacional de 2024. Tá? O Relatório Nacional ele é um instrumento, né, que está pactuado dentro da Agenda 2030, em que as nações apresentam para mostrar, é um diagnóstico para mostrar a evolução da agenda no país. A gente sabia, né, que o relatório de 2024, em razão das ações do governo anterior, mas também da gente estar saindo ali de uma pandemia, a gente sabia que esse relatório traria informações preocupantes em relação ao desenvolvimento sustentável no Brasil. Mas, por determinação do presidente Lula, o instrumento ele foi elaborado como um instrumento de Estado, não como um instrumento de governo, ainda que, eventualmente,
as informações ali contidas, né, expusesse o governo de alguma forma. Então, a gente fez, obviamente, o processo de elaboração do Relatório Nacional Voluntário é um processo de uma grande mobilização nacional. A gente fez um esforço enorme em 2024, porque a gente ainda estava nesse recém-estabelecido, nesse processo de retomada, mas foi um trabalho muito importante, que mostra, obviamente, que a maioria das metas, né, estavam estagnadas ou em retrocesso, né, mas que também, por outro lado, deu para a gente, naquele momento, um caminho a perseguir no que diz respeito à Agenda 2030. Quando a gente apresenta esse relatório no Fórum Político de Alto Nível da ONU em 2025, o relatório foi celebradíssimo, primeiro porque mostra, de novo, o Brasil se reposicionando internacionalmente no que diz respeito às discussões de desenvolvimento sustentável, mas foi celebrado pela comunidade internacional também por um aspecto específico, que foi a participação social em torno da elaboração do relatório, que é coisa que sem precedente em outras nações. O Brasil inovou nesse sentido, e agora, no processo de 2026, que já está em curso, né, a gente apresenta de novo esse relatório em 2026, esse processo já está em curso aqui na Secretaria, coordenado por nós, nós vamos fazer do mesmo modelo e agora com uma mobilização ainda maior do que foi feito em 2024. Bom, tivemos também, coordenamos aqui pela Secretaria a elaboração do nosso ODS 18, 18º ODS brasileiro, que é o ODS de Igualdade Étnico-Racial. Essa discussão, só para dar um contexto rápido, essa discussão, desde 2015, ela já estava pulverizada em alguns blocos, né, da sociedade brasileira, da academia, e aí quando a gente restabelece a Comissão Nacional, com as representações que compõem a comissão, a gente entende que seria necessário, então, trazer essa discussão para dentro da comissão, né, e, sobretudo, com o compromisso assumido pelo presidente Lula, dessa elaboração. Então, a gente coordena, junto com o Ministério de Igualdade Étnico-Racial, com o Ministério de Povos Indígenas e outros ministérios e outras organizações que compõem a comissão, a elaboração do ODS 18. Afinal de contas, a gente está falando de uma agenda que traz como lema não deixar ninguém para trás. E no Brasil, dado, né, a questão racial, né, trazer marcas profundas à sociedade brasileira, a gente entende, né, esse coletivo entendeu que no Brasil a gente teria que ter um ODS específico para tratar dessa questão. Hoje é uma realidade, a gente apresentou o ODS 18 no G20, né, o ano passado. Você tem os objetivos, você tem as metas, tem os indicadores já estabelecidos, né? Já estamos trabalhando isso no Brasil, isso vai estar refletido no Relatório Nacional Voluntário de 2026, e a gente tem agora também avançado na internacionalização do ODS 18. Como vocês sabem, as questões raciais, étnicos raciais, não é uma questão limitada só ao Brasil ou à América Latina, então a gente tem apresentado o ODS 18 para a comunidade internacional também, para que esses possam voluntariamente também fazer as suas adesões. Em fevereiro agora, e aí entrando um pouco mais nessa questão da territorialização, que para a gente uma prioridade, eu digo que é a prioridade das prioridades, né? Em fevereiro agora, o governo federal fez o evento de recepção das novas gestoras e novos gestores, né, aqui em Brasília. Essa safra de novos gestores e gestoras é importantíssima para a agenda, porque é a última safra que tem um mandato completo dentro da Agenda 2030. Né? Então, a gente entendeu aqui que era preciso sensibilizá-los, né, em relação à Agenda 2030, para que a gente pudesse avançar na questão da territorialização. E aí, a iniciativa do governo federal, através da Secretaria-Geral da Presidência e de sua Comissão Nacional para os ODS, foi o lançamento do Pacto pelo Desenvolvimento Sustentável, o Meu Município pelos ODS. Né? O objetivo, né, reforçando mais uma vez, é que a gente possa ir para o território. Nós não queremos resolver os problemas
do território discutindo aqui em Brasília, ou discutindo só em sala de aula, ou em algumas... Não, a gente precisa ir lá no território, né, entender, para que a gente possa tangibilizar e dar materialidade para a agenda. E aí, o que a gente pensou? A gente precisa, obviamente, de uma estrutura mínima nos territórios. Então, esse pacto, né, que é de adesão voluntária dos municípios, e voluntária porque quando a gente fala da Agenda 2030, a gente fala de uma quebra de paradigma, de uma mudança de cultura, né, de fazer uma transição de um modelo que está exaurindo, né, para um modelo que seja socialmente mais justo, economicamente viável e ecologicamente responsável. Então, não há que, da nossa parte, obviamente, não há que se impor uma agenda, né, para os municípios. Então, é de adesão voluntária. Nesse compromisso, né, para fazer a adesão, o que a gente pede para os municípios é que tenha uma estrutura mínima, uma comissão local que possa estabelecer a interlocução da agenda com o agente, mas com as outras dimensões do Estado também que trabalham a agenda, que a partir disso, né, elabore um diagnóstico, a partir dos insumos que o município vai coletar dentro do pacto, a partir desse diagnóstico, então, que ele elabore um plano de ação para que ele possa executar a Agenda 2030, e aí também, em executando esse processo, ele possa fazer também o que a gente chama de relatório local voluntário, que é o paralelo, no nível local, do relatório nacional voluntário. Esses são os compromissos. Para isso, a gente convidou as principais instituições do Brasil para trazer para dentro do pacto as suas tecnologias, as suas expertises, né? E aqui eu estou falando de Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, ENAP, Correios, Itaipu Nacional, ABDE, ou seja, a gente montou um pacote robusto, inclusive organismos internacionais, o PNUD está com a gente dentro do pacto, para que desse suporte, né, e atratividade para a adesão dos municípios. E aí a gente pudesse avançar de maneira determinada nesse processo de territorialização. A gente sabia que no Brasil, se tratando, né, de um país tão grande, 5.570 municípios, o movimento inicial ia ser mais difícil, mais lento, mas o que a gente percebe agora, né, é que, primeiro, né, o entendimento da agenda enquanto um instrumento de planejamento e desenvolvimento daquele território, ele está ficando mais simples, a gente está conseguindo ocupar espaços importantes para fazer a tradução da agenda, e as adesões elas começam a aumentar de maneira orgânica, né? Isso tem acontecido, e aqui eu estou vendo, por exemplo, o nosso querido Fred Quintão aí, que desenvolveu um trabalho importante lá através do Movimento Nacional ODS em Minas Gerais, né? E a gente acabou de fazer uma adesão em bloco dos municípios mineiros, né? No Rio Grande do Sul também, o Movimento Nacional ODS fez um trabalho importante lá, houve adesão em bloco, né? Ontem a gente teve uma reunião com São Paulo, ou seja, isso é também importante dizer, né? A gente está falando aqui de uma agenda que é suprapartidária, né? A gente procura trabalhar a agenda de uma maneira muito, muito republicana e muito técnica, e a gente tem conseguido avançar, e acho que o nosso esforço agora, a partir dessas ações que a gente está desenvolvendo, é avançar no território. Eu sei que o meu Perfeito. tempo Lá- deve é, estar é, chegando aqui. eu Hein, ia só até aproveitar já para passando o bastão já até para a Sandra Sena, porque a gente começou a falar justo, né, desse movimento da participação. Pô, você até citou o Fred Quintão, né, Lavito? Bom, você acha que sim. você tinha que terminar o raciocínio aqui, né? Mas a gente já passa Não, para a Sandra Sena, né? só para dizer de dois processos importantes, inclusive que eu Tá. conto com a participação de cada uma das senhoras, cada um dos senhores. O Relatório Nacional Voluntário de 2026, essa mobilização a gente já está começando a fazer, então, em determinados momentos, os segmentos que os senhores e as senhoras representam vão poder aportar nesse processo. Nós lançamos agora o processo de revisão da nacionalização das metas do ODS no Brasil. Isso é um processo importante porque a agenda ela tem que responder aos desafios contemporâneos. Então, agora com o IPEA, nós estamos coordenando junto com o IPEA esse processo de nacionalização. Isso está lá no Brasil Participativo. Cada uma das senhoras e cada um dos senhores pode participar individualmente, contribuindo
né, com esse processo de nacionalização das metas, e a gente vai avançar de maneira determinada no aprimoramento desse Pacto pelo Desenvolvimento Sustentável, e aí sim, Henry, passando a bola, obviamente com o apoio imprescindível do Movimento Nacional ODS e das organizações da sociedade civil e redes que compõem a Comissão Nacional dos ODS. Muito obrigado. Excelente, Lavito. Muito obrigado aqui, né, Lavito? A gente, sem deixar a bola cair, eu já até vou pedir para a Sandra Sena, já como sociedade civil, né, uma das organizações, né, já assumir a palavra. Pessoal, a gente vai pedir para que as pessoas anotem aqui no chat, né, comentários, perguntas, tudo, e para a gente ter uma fluidez, vou passar para a Sandra, tá, Sandra? Eu sei que 10 minutos é pouco para você, para falar tanta coisa, mas para sobrar um tempo maior para a gente ter uma interação aqui também conosco, então, Sandra Sena, vamos lá. Bom dia a todos, todas e todos que estão aqui nos assistindo nesse momento. Quero iniciar parabenizando, né, pela iniciativa, que é mais uma forma, né, de passar a informação que, infelizmente, a gente sabe que no Brasil ainda precisa conhecer muito mais sobre os ODS, né? E aí, Henry Suzuki, a Sandra Sinico, né, que estão aí à frente desse trabalho, e também cumprimentar aqui o nosso querido e mestre, né, Lavito Vacarissa também, que fez uma fala assim maravilhosa, um resumo mesmo de tudo que está acontecendo, né? Que o governo federal tem dado, né, esse impulsionamento para essa agenda que é tão importante para o Brasil e para o mundo, né? É um momento assim delicado que a gente vê crises climáticas, né? A gente vê enchentes, incêndios e destruição, né? E a gente precisa assumir também o nosso papel. E aí propositalmente, eu coloquei hoje esse fundo, né, voluntário, aí bem em destaque, para dizer que o Movimento Nacional ODS, ele é composto por voluntários da sociedade civil e que desejam, né, ver essa transformação no mundo, ver um mundo melhor. O Movimento Nacional ODS está nos 26 estados da federação e no Distrito Federal. Nós temos diretrizes básicas que norteiam esse movimento para a gente ter uma organicidade, né? E nós somos compostos nos estados por coordenador geral, coordenador de mobilização, coordenador de comunicação e coordenador de projetos. Alguns estados adequaram e trouxeram mais coordenadores, como é o caso do estado de Sergipe, nós temos outras coordenações que achamos também bastante relevantes, né, para construir aí a mais mãos, né, essa agenda que é um grande desafio para todos nós. Como o Lavito falou, em um momento onde essa agenda foi esquecida, a sociedade civil continuou fazendo seu papel nessa construção. Então, como é que a gente trabalha? A gente trabalha mobilizando toda a sociedade, empresários, a academia, a sociedade civil, as organizações da sociedade civil, pessoas físicas e governos em torno dessa agenda. Então, nosso papel é territorializar e disseminar o que é os objetivos, o que são os objetivos do desenvolvimento sustentável e para que servem, né? Então, a gente vê que cada objetivo, eles estão totalmente interligados a outros e que a gente precisa trabalhar isso no nosso dia a dia. É uma responsabilidade enquanto pessoa, enquanto ser humano, na construção de um planeta melhor. Então, a gente trabalha voltado para os princípios da Agenda 2030, que é a universalidade, a integração e não deixar ninguém para trás. Então, na universalidade, a gente orienta os núcleos estaduais nas aplicações das diretrizes, ou seja, sensibilizar as pessoas de como é importante trabalhar em cada área os ODS. E vejam, as pessoas dizem, ah, mas agora eu vou começar a ter outro trabalho? Não. Os municípios, eles já trabalham com ODS, eles só precisam ter esse entendimento de como pegar suas ações e linkar aos ODS,
para que isso seja visto, para que nesse relatório nacional voluntário nós tenhamos uma informação fidedigna do que está acontecendo no Brasil. E aí é importante que os municípios abracem isso, e por isso o meu município pelos ODS é tão importante nesse momento para que eles assumam esse compromisso. A outra coisa é a gente sensibilizar a sociedade civil, organizações da sociedade civil que trabalham com ODSs específicos, para que elas entendam que quando elas trabalham ação, por exemplo, para a igualdade de gênero, ela está trabalhando com redução das desigualdades que está no ODS 10, ela está trabalhando, às vezes, com o combate à fome, ela está trabalhando com ODS 2, agricultura sustentável. Então, é sobre isso, é sobre entender o papel de cada cidadão. As escolas, as universidades, que já fazem trabalho e que a gente tem visto grande avanço nas universidades e nos institutos federais com relação aos ODS. Começa essa compreensão e essa mobilização. Então, é necessário que mais gente esteja engajado nessa agenda, porque é uma agenda de todos, de todas e de todos, né? E aí é importante esse engajamento da sociedade. Outra coisa que eu quero dizer, porque como você falou, são muitas informações e pouco tempo, né? É que o Movimento Nacional ODS, por ele ter essa capacidade de trazer tanta gente para a mesma discussão, para o mesmo debate, ele se tornou o maior movimento da América Latina, discutindo ODS, porque nós trabalhamos com todos os 18 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, trabalhando essa agenda, territorializando e mobilizando, somos o maior movimento da América Latina. E estamos também em Luanda, Angola, né? Também com o Núcleo Nacional lá. Então, vejam a importância desse movimento. Então, nos estados, a gente tem feito trabalhos relevantes, a gente tem mobilizado a sociedade, trazendo para esse debate, para essa agenda, né? E achamos muito importante também a nossa participação na Comissão Nacional dos ODS, porque nós estamos também contribuindo com o governo federal nessa construção do que queremos, né, de políticas para os ODS dentro do país, né? Então, nossa participação tem sido eu e a Nina, que estamos, Nina de São Paulo, né? A Nina Orlou, que é de São Paulo, e está também comigo, lado a lado, a gente trabalhando nessa comissão, como representante do Movimento Nacional. A gente trabalha mesmo buscando integrar todo o nosso desejo, né? De que o governo federal possa realmente trazer toda a sociedade para a responsabilidade, saber que realmente precisamos construir juntos, né? Esse mundo que queremos, né? Esse mundo que é para nós que estamos aqui nele, vivendo nele, e para as futuras gerações também, que precisam ter garantias da existência da água potável, né? Da água saudável, que está tão ameaçada. Precisa de um planeta que a gente precisa respirar, né? Que precisa ter nossas matas preservadas, nossos povos originários em seu habitat natural, sem serem empurrados, né, para lugares que não é o seu habitat, destruídos, né, também. Então, tudo isso é nosso papel, trabalhar com comunidades tradicionais, com a população, com universidades, com prefeituras, com governos, todo mundo junto, discutindo os objetivos do desenvolvimento sustentável, o que pode ser feito, o que podemos fazer para fazer parte dessa transformação. Então, já faço o convite, venham ser voluntários do Movimento Nacional ODS, venham participar dessa construção, que é de todos, e entendendo que cada instituição que já trabalha com algum dos objetivos pode ser membro desse movimento. Acho que consegui, né? O tempo
Perfeito, Sandra Sena. Não, Sandra Sena e Vitor Bacarice, eu vou falar uma coisa, hein? Você parece que ensaiaram direitinho, né? Tudo aqui, just in time, né? Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui, uma tradição do TBA antes da gente começar as nossas interações. Eu pedi para que as pessoas aqui presentes possam abrir suas câmeras, na verdade, né? Porque uma das coisas que a gente gosta de fazer muito aqui, né, no TBA, a gente justamente, né, celebrar essas nossas conexões que a gente faz, né, de colegas e pessoas de todas as partes do Brasil. E uma coisa muito boa também, né, que é conectar, a gente fala, né, conectar diferentes bolhas, né, que a gente tem. Eu já vou fazer uma primeira provocação aqui, antes de passar a palavra para Sandra Sinico, né, que vai me ajudar aqui nessa primeira moderação, antes da gente poder abrir o microfone, mas agora que eu já vi que as pessoas abriram, né, as câmeras, então, em primeiro lugar, né, uma salva de palmas aqui, então, para Lavito Bacarissa também, Sandra Sena, todas as pessoas aqui presentes, né, então, muito obrigado, né, parabéns e obrigado mesmo pela clareza, né, das apresentações de vocês. No chat, pessoal, Sandra falou, venha fazer parte do movimento ODS, né? Tem ali o link ali, né? O movimento ods.org.br e logo depois tem o link também ali, não só, né, da Secretaria da CNODS, mas tem até o link direto para o Pacto Meu Município pelos ODS também, tá? Então, as pessoas aqui presentes e também um convite para as pessoas que ainda não fazem parte do Tech Brasil Advocates para que venham se juntar a nós também, né? Sandra Sinico, para não te deixar assim assim, aquela situação de você falar, nossa, o Henry vai me passar a bola agora, né? Então eu vou pedir para você se preparar já para te passar a bola, né? Mas eu vou fazer uma primeira uma provocação aqui, na verdade, né? Mas trazer uma coisa, sabe, Lavito, Sandra, que a gente trabalha, fala muito aqui no TBA, né? No Brasil, a gente tem mais de 42 estratégias nacionais, vigentes ou recentes. Tinha algumas que estavam no governo passado, foram descontinuadas, outras que diminuíram, e aí vai, né? É, muitas vezes desconectadas entre si, e como alguém que acompanha principalmente as agendas ciência, tecnologia e inovação, por exemplo, né, que é o meu caso, propriedade intelectual, a gente vê também essa desconexão, né? Que às vezes fala, poxa, né? Poderia ter uma presença muito maior das ações que estão sendo realizadas, por exemplo, né, na Agenda 2030 dentro, né, das outras estratégias. Então, queria ouvir um pouco, né, de Lavito e de Sandra, né, como vocês veem essa questão dessa, eu diria, um pouco dessa desconexão de políticas públicas que a gente tem e o que, né, tanto a comissão pelos ODS como o MNODS, né, estão fazendo, ou se tem planos de ação para a gente fazer uma conexão maior também. Primeiro, Lavito, por favor. Tá, Henry, obrigado pela pergunta. Eu estou vendo algumas aqui no chat do DS18, eu já respondi ali para o colega que perguntou. Bom, você acaba de descrever um dos principais desafios que a gente tem. A gente está falando, sendo muito franco aqui com vocês, está falando do governo que tem 38 ministérios, e você fazer essa coordenação intragovernamental é realmente um grande desafio. A gente tem, ainda que a comissão tenha representações dos 38 ministérios, a gente está longe do que a gente entende que é o ideal. Mas existe um aspecto importante que é importante eu ressalvar aqui. Em 2023, quando a gente assumiu o governo, a gente realmente encontrou um cenário assim de devastação mesmo, né? Assim, de ministérios assim, extremamente precarizados, eu digo no sentido operacional mesmo da execução, né? E aí esse é um processo que isso tem que ser reconstruído, assim, do chão de fábrica, né? E 2 anos é muito pouco para que a gente chegue no ideal, no que diz respeito à articulação das informações entre os ministérios e o rebatimento também nas outras dimensões, né, estados e municípios. Enquanto a gente não consegue, não alcança uma coordenação, eu diria, acho que ideal não vai ser nunca, mas mais próxima do desejável, a gente continua avançando nessa abordagem mais individualizada ou em determinados blocos do Estado, né? Então, por exemplo, tem ações aqui no Tribunal de Contas da União relacionadas ao
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, temos algumas conversas com o Ministério Público Federal, e aí a gente tem os nossos braços fortes, né, que são os movimentos, também fazendo essa articulação em nível local. Então, esse é um esforço, né? Estamos longe do ideal, mas temos consciência disso. Não sei se Sandra gostaria de complementar, fica à vontade. É bem Sandra, nessa linha é bem nessa linha que o Lavito falou, né? Os desafios são grandes e sensibilizar todos para que possam entender essa agenda ainda é muito difícil. Eu acho, também outra coisa que o Lavito falou importante são os avanços. Inclusive, nós tínhamos retroagido, né, na questão do combate à fome. E o governo federal já anunciou que isso já houve um avanço grande e importante, né? Que é um dos grandes desafios dentro dos ODS, né? E aí esse avanço se dá a essa retomada também e essa chamada que o governo federal fez para que todos os ministérios trabalhassem, né, os ODS e a sociedade civil, que também entende que tem um papel importante, não só de cobrar o governo, mas também de desempenhar o seu papel enquanto cidadão, para que nessa construção, para que a gente consiga realmente avançar nessa agenda. Vale ressaltar que ainda muita gente não conhece a agenda, infelizmente. E é um desafio, mas que houveram grandes avanços e que a gente está conseguindo já chegar e já ouvir muita gente falando sobre a agenda. Então, eu acho que ainda é um desafio, né? E aí, esse espaço mesmo que nós estamos agora, nesse momento, é hiper importante para que cada um de vocês que estão aqui participando nesse momento, desse webinar, possam ser agentes multiplicadores disso, né? Levar para suas universidades, para suas escolas, para suas empresas, porque quando a gente fala em ESG, a gente nada mais, nada menos do que está falando na implementação desses ODS dentro das organizações. Então, acho que há um avanço, mas ainda grandes desafios para serem vencidos. Perfeito, obrigado, Sandra Sena, obrigado, Lavito. Agora eu vou fazer um jabá aqui do próprio TBA, né, do Tech Brasil Advocates também, né? Sabe que a questão, né, Sandra, Lavito, né, colegas, quando a gente vê, nossa, tantas estratégias, né, tantas estratégias sendo reformuladas agora, né, e de fato, Lavito, você falou tudo, né, quando tem uma troca de governo, às vezes até pode ser diferenças mais marcantes, diferenças mais simples, a gente tem uma mudança muito grande, até mesmo nas cadeiras que a gente vê, né, então, até tomar pé das coisas demora. Agora, nós como sociedade civil organizada, né, Lavito, Sandra, né, todos os colegas que temos aqui, né, nós continuamos, né? Nós somos a sociedade. Então, se a gente tiver uma integração realmente maior, né, entre eu diria até os voluntários que atuam próximos a cada uma das estratégias e cada um desses segmentos, vai ficar muito mais bacana, né? Então, isso é um pouco, né, da história do TBA, né? Conectar liderança, conectar informações, conectar políticas públicas também, né? Bom, Sandra Sinico, Sandra é jornalista, né? Especialista aqui, né? Supercondutora aqui de coisas. Sandra, como que você aqui, ó, gostaria que ele nos ajudar aqui a conduzir essa nossa conversa? Ela tem umas perguntas também difíceis, né, Sandra? Vamos lá, com vocês, conosco, Sandra Sinico. Prazer, Lavito e Sandra Sena, estar aqui com vocês. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. Uma é quais as garantias que a gente, olhando para a ação do movimento dos ODS, a gente consegue implementar para tornar isso uma política de Estado e não de governo, né? Então, deixar um legado que permita que isso continue independente do governo da vez, porque nós sabemos muito bem que a complexidade de disseminar os ODS, de implementar estratégias, etc., nas instituições governamentais e da sociedade civil é muito grande, e são muitos ODS, e a tarefa é hercúlea, e não dá para um governo só garantir isso. 2 anos não é nada, perto do tamanho da encrenca, né? Então, eu queria entender como isso poderia
ser transformado em política de Estado, né? Como um compromisso mais forte. E outra coisa que eu queria perguntar é como nós somos da área de tecnologia, inovação, etc., os números são muito importantes para nós, né? Para mensurar. Então, se a gente fosse olhar no universo de 5 anos, 10 anos, em que percentual nós estamos nessa jornada, né? O que nós conseguimos conquistar nessa jornada? O que realmente, em que pé nós estamos? Por pior que seja o cenário, a gente tem que ter noção e tocar na realidade e para poder avançar. Porque se a gente ficar falando que está tudo ótimo, tudo bom, a gente não avança. Então, eu queria entender realmente, por exemplo, se você fosse olhar no universo e comparar com outros países no mundo, etc., em que nível nós estamos? Quer dizer, 20%, 10%, 30%? O que nós temos em termos percentuais de conquistas e quais são os caminhos? Quer dizer, quanto falta ainda para a gente garantir que isso faça parte da nossa cultura como um todo, né? Passe a ser uma coisa assumida pela sociedade brasileira como cultural, como um legado, um valor da nossa sociedade. Essas seriam as perguntas. Bom, vou começar por aqui, Sandra. Obrigado, pela pergunta. Bom, primeiro tem uma estratégia que eu acho que é importante, que é, como eu disse para vocês no início, essa abordagem de como comunicar a agenda. Como comunicar a agenda. A gente precisa... Você fala Agenda 2030, ODS, às vezes as pessoas não sabem o que é isso. Só que, poxa, está executando uma política pública no território que é a Agenda 2030, é a ODS. Então, esse é o primeiro desafio. No que diz respeito a garantias, acho que a gente vem de uma fração da história recente no Brasil em que a gente percebe que não há muitas garantias, né? Porque as políticas elas podem ser desconstruídas do dia para a noite. A gente viveu isso recentemente. Mas, obviamente, quando você tem um processo de institucionalização da agenda robusto, você começa a criar camadas que dificultam essa degradação por um governo, por exemplo, negacionista da ciência e das questões ambientais. Então, esse processo de institucionalização ele é fundamental para a Agenda 2030. Agora, casando uma coisa com outra, a agenda, ela já, em certa dimensão, ela já está institucionalizada, porque as políticas públicas que estão sendo executadas no território, né, elas compõem o universo da Agenda 2030. Né? Então, é mais uma questão de comunicação e adequação desse processo de institucionalização. No que diz respeito a onde estamos, obviamente, aí reforço esse ponto. Né? A gente vive um contexto geopolítico complicadíssimo, uma degradação sem precedentes do multilateralismo, e a gente está falando de problemas complexos que são resolvidos de maneira coletiva. Essa agenda não tem protagonismo individual ou regional de um segmento. Ou a gente sai do outro lado junto, né, e vitorioso, ou vamos fracassar todo mundo junto. Né? E aí o dado da ONU é recente, salvo engano, no mês passado, apenas 30% das metas, né, no panorama mundial estão dentro do esperado para o período. Ou seja, a gente tem um desafio hercúleo para atingir aquilo que foi proposto em 2015. No Brasil, 2024, o Relatório Nacional Voluntário, mais ou menos 23% das metas no caminho, as demais estagnadas em retrocesso, ou a gente não teve condições de dados qualificáveis para poder estabelecer a fotografia, o diagnóstico. E aí, paralelo ao Relatório Nacional Voluntário, que é um instrumento de Estado, a gente tem o Relatório Luz. Tá? Isso é importante vocês saberem. O Relatório Luz, ele chama Luz, acho que por conta disso. Na verdade, acho que seria Relatório Sombra, aí ficou Relatório Luz, porque ele é o diagnóstico da sociedade civil, né, que acompanha o paralelo ao Relatório Nacional Voluntário, que é um instrumento de Estado, em alguns lugares, instrumento de governo. Lá em 2024, o relatório Luz revelou mais ou menos o mesmo índice que a gente, no Relatório Nacional Voluntário,
tinha chegado, 23%, 24%, alguma coisa em torno disso, no caminho certo. Agora, dia 30 de setembro, agora, nós vamos ter o lançamento do relatório Luz de 2025 aqui, no Palácio do Planalto, né? Esse grupo, que é um grupo de redes de organizações da sociedade civil, que inclusive o movimento compõe, né, Sandra, você está cuidando, né, o grupo que elabora o relatório Luz. Eu já sei, aqui estou dando spoiler, que o Brasil avançou bastante em determinadas metas. Sandra trouxe um exemplo, né, aqui, a questão do combate à fome. Eu já sei que tem um avanço importante, que está longe, obviamente, do ideal, do que a gente precisa, mas houve um avanço importante no paralelo 24-25, e eu, particularmente, acredito, com as políticas públicas que a gente tem desenvolvido aqui no governo federal, que o relatório de 2026, então, ele vai apresentar um avanço ainda maior do que esse que o relatório Luz vai trazer em 2025 agora. Aí, Sandra, fica à vontade para complementar. Obrigado. É bem o que lá Vitor já falou, eu só teria a complementar, que como essa agenda é uma agenda voluntária, eu acredito que o que o governo federal está fazendo já é algo que está seguindo nessa linha de avanços, mas que os estados e municípios é que têm que entender a importância até para o próprio estado e para os municípios, entender a importância de implementação dessa agenda dentro das suas esferas governamentais. E eu repito que o Pacto Meu Município pelos ODS, ele é um incentivo, é um estímulo que foi encontrado, né, pela Comissão Nacional dos ODS, para que os governos municipais comecem a enxergar como é importante fazer parte dessa rede. Então, os municípios eles têm esse pacote de vantagem, de estímulo, de financiamentos, né, Lavito? E aí, tudo isso a gente espera que os municípios acordem para essa realidade, como a gente vê o trabalho que Minas está fazendo, o governo de Itabira já, ele se tornou um entusiasta, divulgando, junto com o Fred aí, divulgando esse pacto, chamando os municípios para essa responsabilidade. Rio Grande do Sul também fez uma ação muito bacana. O Movimento Nacional ODS, assim como outras organizações que fazem parte da CNODES, tem feito esse trabalho de divulgação desse pacto. E nós esperamos, assim, muito, sabe, que os municípios compreendam que eles já trabalham ODS e que não vai custar nada para eles dizerem, olha, sim, eu vou começar a linkar tudo que eu faço, toda a ação que eu desenvolvo no meu município, só que eu vou dizer, agora eu sou ODS, eu trabalho o ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é uma agenda mundial e que precisa ser compreendida pelos municípios e pelos estados como uma agenda prioritária, porque é responsabilidade dos municípios e dos estados melhorar a vida da população. E como é que a gente melhora a vida? A gente precisa dessas metas, de estabelecer metas, e isso está dentro dos objetivos. Essas metas estão estabelecidas lá, orientando, norteando para que os governos trabalhem melhor. Então, acho que é uma questão de sensibilidade, né, de todos esses governos entenderem a importância de trabalhar essa agenda e que, independente de sigla partidária, é, é um compromisso que o governo assume na hora que ele diz, olha, eu quero cuidar do meu município, eu quero cuidar do meu estado. Então, como é esse cuidado? Pegue lá os objetivos e veja as metas que você quer traçar para o seu município, para o seu estado, que está dentro dos objetivos. Até vai facilitar a vida desses governos. Então, acho que, assim, é questão de sensibilidade para uma agenda que vai até ajudar os governos a trabalhar melhor.
Então, você diz só que esses 23%, na verdade, representam a falta de engajamento dos municípios. Por exemplo, se a gente tivesse mais municípios engajados, a gente aumentaria esse percentual? Com certeza, eu acredito nisso. Eu acredito que o fato dos municípios ainda não terem se engajado nessa agenda, às vezes até uma subnotificação, porque a gente não consegue mensurar fora dos ODS esse, esse relatório, né, que é feito, essa avaliação que é feita dos avanços. Então, eu acredito que quanto mais engajamento, mais a gente vai ter um diagnóstico real e um comprometimento maior, né, para o alcance de determinadas metas que não conseguiram ser avançadas. Se o Lavito quiser complementar Quero, também sobre isso. quero, E que eu já deixa estou eu... ansioso aqui. Quero Fala, Vitor. complementar. Não, quero complementar. Acho que são duas situações, isso que Sandra fala é realmente importante, né, o engajamento lá em nível local, mas também tem uma questão nossa, né, assim, enquanto governo, né, enquanto Estado, da gente não ter ainda condição de chegar no nível local para analisar esses dados. Se a gente tivesse uma qualificação, e aqui sem nenhuma crítica, né, IPE e IBGE, estamos falando de dois institutos maravilhosos, trabalhos importantíssimos, mas a gente precisa, se a gente tivesse uma metodologia mais apurada, que chegasse nesse nível, eu acho que os números nossos seriam mais favoráveis. A gente tem uma tecnologia social que não é do Estado, que é o Instituto Cidade Sustentável, o Programa Cidade Sustentável, que nos oferece uma perspectiva em relação a isso que eu estou dizendo para vocês. Hoje eles conseguem mapear todos os municípios dentro do índice que eles estabeleceram. Acho que o nível ali, se a gente for fazer tirar um dado do Instituto Cidade Sustentável, acho que um papo, de repente, vale a pena a gente bater qualquer dia com o Jorge Abraão e Tasso Leite, acho que a gente teria um número mais qualificado. Agora, Henry, Henry Sandro, né? Eu queria responder rapidamente algumas perguntas que eu vi ali no site, e assim, pedir mil desculpas, mas eu vou ter que sair na sequência, que eu preciso me deslocar aqui para o aeroporto, tá? Então, assim, sobre o acesso ao RNV, eu já coloquei no site o endereço aqui, a nossa página da Cenotes, tá? É uma página que vocês vão ver que ela está um pouco diferente do que se costuma ver dessas páginas institucionais. A gente buscamos aqui ter um capricho, né, para que fácil acesso às informações ali, tá muito simples de navegar na nossa página. O ODS 18 eu também coloquei, tá? O link aqui no chat para vocês. O colega que pergunta sobre novos ODS, assim, o ODS 18, eu tenho dito isso, né? O ODS 18 era uma discussão que já vinha de algum tempo e a gente canalizou essas discussões aqui, ou seja, tinha uma maturidade para que a gente pudesse avançar e estabelecer um novo ODS. Não existe, vamos assim dizer, não existe limitação, né? O colega citou o ODS 19, 20, tem algumas questões que estão orbitando nesse momento a comissão, mas a gente precisa ter maturidade no que diz respeito às discussões, aos dados, né, para que a gente possa avançar e estabelecer um novo ODS. Da perspectiva do governo federal, nesse momento, nós não estamos trabalhando com 19º nem 20º ODS. Tá? Sobre a COP Belém, né, essa é uma questão que daria um novo painel aqui para a gente conversar, muito rapidamente, reforçando, a gente tem um contexto geopolítico complicadíssimo, uma degradação do multilateralismo, isso se impõe para a COP, e assim, né, a COP não é um evento, é um processo que vem acontecendo, então, para essa fração do processo, que é a COP 30 em Belém, o desafio ele está muito posto, a gente tem que enquanto multilateralismo, encontrar a solução para o financiamento de quem paga a conta, né? E Baku já mostrou que a gente está sendo ineficiente nisso. Eu não vejo com otimismo as discussões nesse sentido aqui na COP 30. Por outro lado, vejo a oportunidade do Brasil se reafirmar, né, como tem feito nas suas participações internacionais, na Assembleia Geral da ONU, nos fóruns políticos de alto nível, nos fóruns de desenvolvimento sustentável.
quando a gente está discutindo a reforma da governança global, a oportunidade do Brasil se reafirmar aí como protagonista mesmo das discussões de desenvolvimento sustentável, acho que vai mais ou menos por aí. Sobre o processo de nacionalização das metas, o colega perguntou se vai poder ser alterada, a ideia é essa, tá? IPEA, a metodologia é do IPEA, o processo de consulta está aberto, a ideia é que as metas elas espelhem exatamente as nossas necessidades e os desafios contemporâneos. Então, a partir desse insumo, desse caldo, dessa consulta que a gente está fazendo no portal Brasil Participativo, isso vai, obviamente, refletir na adequação das metas à realidade brasileira atual. Também coloquei para vocês aí o meu Insta, a gente se comunica muito pelo Insta, eu vou fazendo as comunicações aqui da Secretaria pelo Insta, fica aí à vontade para adicionar. E, Henry, agradecer mais uma vez a oportunidade, me colocar à disposição de vocês aqui para que a gente faça novas discussões, tá bom? E pedir licença que eu vou ter que... Perfeito, Lavito. Muito obrigado, né? Boa viagem para você, né? E não perca os próximos episódios, estaremos em contato aqui, né? Bom, Nada, pessoal, quando eu tinha bastante. Tá ótimo, Lavito. Muito obrigado, boa viagem. Pessoal, quando eu tinha até levantado a mão pela primeira vez aqui, né? Quando Sandra Simico, né, fez um comentário sobre como que a gente tem a continuidade disso, né? Como uma política de Estado, né, Sandra? E não como uma iniciativa do governo. Eu vou lembrar de uma conversa que eu tive muito bacana, né, com Marina Cavalcante e Sandra Sena, né? Marina Cavalcante está aqui conosco, né? Tá ali com o senhor ODS ali por trás dela, né? É, é muito interessante ver como esse pacto dos municípios, né, pelos ODS, ele funciona, porque o governo federal é um governo federal que a cada 4 anos vai ter uma mudança. Quando a gente fala de 5 mil municípios, né, se a gente tem isso realmente chegando aos municípios, por mais que um outro município tenha uma mudança mais drástica, vamos dizer assim, de governo, né, em relação a partido A, partido B, ou corrente A, ou corrente B, né, a totalidade, é lógico que não vai acontecer isso. Então, é uma forma que a gente tem também de criar esse pulmão, né, para passar aí por esses grandes períodos, né? Claro que a gente poderia ter assim, ter espaço, né, Sandra Sena, para muitas conversas mais, mas já que a gente está andando aqui, né, estourou aqui nosso tempo um pouquinho, já 12:08, a gente costuma falar, né, evento bom tem horário para começar e para terminar. Eu vou até fazer uso aqui do comentário que o Lavito fez, tanto a página do MNODS, né, como do CNODS estão muito bem estruturadas. Eu mesmo, recentemente, entrei na página do MNODS, acabei, né, preenchendo o formulário. O pessoal de São Paulo já entrou em contato comigo, já estou num grupo ali, né, que é um canal de WhatsApp, que eu sei que eu tenho contato com as pessoas responsáveis. Então fica uma dica muito grande para as pessoas que estão aqui nos assistindo, fazem parte do TBA ou simplesmente estão assistindo aqui, né? Não deixe de visitar, depois a gente vai colocar até no link aqui desse nosso vídeo também essas informações a mais. Mas diz, né, a boa, assim, o bom anfitrião que a gente sempre deixa para os nossos convidados uma última palavra, né? O Lavito teve que sair. Eu vou pedir para a Sandra Sena, né, fazer algumas considerações finais, antes da gente caminhar aqui ao nosso final da nossa gravação, e depois, quem puder ficar aqui para um terceiro tempo no nosso cafezinho pós-evento também. Conosco, Sandra Sena. Vamos lá. Olhe, eu sei que as informações são muitas, o tempo é curto, mas eu acredito que deu para dirimir algumas dúvidas. Eu vi também aqui no chat algumas perguntas, como eu faço parte do movimento, nos estados, perguntaram alguns estados, Manaus. Então, vocês podem, nos seguir em nossas redes, nós temos o Instagram do Movimento Nacional ODS-BR e nos estados também. Naqueles estados que não tem, vocês podem ir para o direct e fazer essa pergunta que nós informamos os contatos, os números de telefone, inclusive do nosso coordenador geral de Angola, lá de Luanda, de Luanda. Então, nós passamos para vocês e com todo o prazer e vamos trabalhar juntos. Eu acho que iniciativas como essa, Henri, é o que deve acontecer para que a gente possa realmente divulgar e disseminar uma agenda tão importante, né? Que
infelizmente as pessoas ainda não conhecem, mas eu quero agradecer a todos os coordenadores do Movimento Nacional ODS que entraram aqui também com a gente, a Nina, né, que nós estamos nesse desafio em diversos CTs, né, das comissões de trabalho dentro da Comissão Nacional dos ODS, e dentro da mesa diretora. Esperamos nos encontrar mais vezes, agora Henry fazendo parte do movimento e quem sabe a gente também fazendo parte aí do TBA, né? Eu acho que é hiper importante essa troca, né? Essa sinergia. Vamos construir aí, juntos nós somos mais fortes, né? Isso não é utopia, isso é a gente acreditar que o mundo pode ser melhor, acreditar num futuro mais digno para todos nós, seres humanos. Perfeito, né? Pessoal, então, vou até pedir para que as pessoas aqui presentes ainda puderem abrir suas câmeras aqui também para o nosso final da nossa sessão aqui também. Aproveitando, tá, Sandra Sena, a gente está aqui, né, Marina aqui, passando pela Vito também. Temos pessoas de vários outros movimentos, tem o Brasil Digital para Todos aqui, tem Miriam Zaccarelli, que é uma liderança ali dentro, o Fred Quintão, vocês já conhecem, né, longa data, Irineu Afonso Frei aqui, tá aqui, né, ó, Profinite, né, também, da Universidade Federal de Santa Catarina. Inclusive, eu estou aqui em Brasília, justo no Congresso Profinite, a gente falando aí de políticas públicas, métricas de inovação, tudo isso. Aliás, poderia, né, Irene, um painel como esse caberia perfeitamente aqui no Profinite, e não perca, nos próximos anos a gente deve ter cada vez mais isso mesmo, né? Aliás, essa gravação vai ficar disponível a todas e todos também. Então, mais uma vez, pessoal, a gente fazendo mais um encerramento da nossa parte gravada aqui. Eu vou pedir mais uma vez uma salva de palmas para a Sandra Sena. E Marina, leve nossos aplausos mais uma vez também para o Lavito, né? Deixa eu aproveitar e tirar uma fotinha aqui, né? Pronto, então. Pessoal, não perca os próximos episódios. Daqui a 14 dias a gente vai conhecer um pouco mais o ecossistema da Paraíba, assim como já conhecemos também o ecossistema de Itajubá especificamente, e com isso vamos conectando cada vez mais coisas. E Miriam Zaccarelli, né? Em breve teremos o Brasil Digital para Todos, junto também com o Instituto da Transformação Digital, para a gente conectar cada vez mais essas organizações tão importantes, né? Então, vou fazer aqui a interrupção da nossa gravação. Não perca os próximos episódios.